Estão vendo agora certinho? Tá certo agora, apareceu. Perfeito, perfeito. Beleza. Então é isso mesmo, gente. Vamos conversar. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que a gente vai bater um papo e eu quero ouvir de vocês, eu quero que vocês participem. E é um assunto que ele pode ser interpretado às vezes de forma errada. Então, basicamente, o que a gente vai falar é como conquistar um sim onde tinha um não. Então, influência e persuasão, como conquistar um sim onde tinha um não. E aí a gente vai discutir essas ferramentas, essas técnicas, de uma maneira, talvez, que vocês não tenham ouvido ainda, tá? Bom, mas eu vou me apresentar primeiro, que eu tenho muitos rostos conhecidos aí e alguns não. Então, meu nome é Gabriel Petelincker Pereira, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá em 1990. Em 2007, mudei para Paraíba. Então, aqui começa a minha jornada profissional. Então, em 2007, fui para Paraíba. Em 2008, eu entrei em Areia, fiz agronomia, me formei em 2012 ali, finalzinho de 2012. Em 2014, participei da primeira edição do CNA Jovem. Então, era uma edição bem diferente do que a gente vê hoje. A gente não tinha edições estaduais, eram direto à nacional. Lá a gente percorreu algumas cidades do Brasil, foram vários encontros. Depois tivemos uma edição especial ainda, com alguns selecionados dessa primeira e da segunda edição. Eu fui para a edição especial também, onde a gente continuou trabalhando alguns desafios, tanto nossos quanto desafios que a própria CNA trouxe. E a gente teve resultados muito bacanas. E uma das coisas mais importantes que eu trago do CNA Jovem de 2014 e da edição especial e de tudo que foi desenrolado depois disso são as pessoas, cara. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, que já me abriram caminhos pessoais, profissionais, muitos amigos que a gente tem até hoje. Então, assim, a gente conhece muita gente, e daí para mim, tirando todo o aprendizado, tirando todas as palestras, as reuniões, as cidades, as visitas, os lugares diferentes que a gente conheceu, as pessoas foram talvez o maior prêmio de tudo isso. Em 2015, eu abri um segundo CNPJ, porque em 2012, assim que eu me formei, eu abri uma empresa de consultoria, comecei a fazer consultorias para algumas propriedades rurais, atendia alguns clientes, prestava serviço para o Senar, prestava serviço para o Sebrae, e em 2015 eu fechei essa empresa, porque ao mesmo tempo eu abri a Chili Pig, que é uma fábrica de molhos de pimenta, que hoje a gente está aí com um pouco mais de 10 anos de empresa, atendendo principalmente o Nordeste, mas agora também São Paulo. Então a gente atende Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e agora São Paulo. E foi o ano também que eu entrei no Senar. Eu entrei no Senar em maio de 2015 para criar o departamento de assistência técnica e passei 7 anos sendo gerente da assistência técnica do Senar na Paraíba. Depois fui gerente do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social, que é a parte dos cursos e treinamentos. E também fui assessor do Dr. Mário, fui assessor da presidência, assessor especial da presidência nesse período, onde eu cuidava também de algumas ações da federação, de algumas ações dele, planejamento junto com o Dr. Sérgio, e a gente fazia aí traçar metas físicas, metas financeiras, onde eu pude lidar com muita gente, e muito do que eu sei, muito dos exemplos que eu vou dar aqui, inclusive hoje, muito da minha experiência com liderança, foi adquirido nesses 10 anos que eu fiquei no Senar. Então, eu saí do Senar este ano, eu saí do Senar em março deste ano, faltou 2 meses para eu completar 10 anos. Eu mudei para o interior de São Paulo, mas calma aí que eu estou pulando a ordem. Então, vamos lá. 2015, entrei no Senar. 2018, fiz uma especialização, uma MBA em agronegócio no Exalc, e era um MBA que ainda não era 100% online, hoje já tem esse MBA 100% online. Ele tinha uma parte presencial e foi muito bom.
conhecer Piracicaba, conhecer Exalc, conhecer os professores, me agregou muito, principalmente para quem estudou em Areia. A gente viu muita coisa que a gente não via em Areia, muita coisa de mercado, de commodity, de mercado futuro, uma visão de agronegócio a nível nacional e internacional que a gente não via tanto lá em Areia. Em 2023, eu terminei também uma pós-graduação em liderança e gestão de pessoas. Por quê? Porque eu, estando nesse período, trabalhando com muita gente, era técnico de campo, era instrutor, era supervisor, era a nossa equipe interna, eram os meus funcionários na fábrica da Chili Pig, eram produtores rurais. Eu percebi que eu precisava melhorar a minha capacidade de liderar e gerir essas pessoas. Tudo isso que a gente veio aprendendo desde lá do CNA Jovem, desde a prática, eu percebi que eu precisava ainda melhorar. E, de fato, essa pós-graduação me trouxe novos olhos, e muita coisa do que eu vou falar aqui também veio do material que eu aprendi lá, além da experiência nesses últimos 10 anos, porque a gente tem que aprender a lidar com pessoas, e principalmente no agro, quando a gente fala, é um nicho de mercado nicho por ser uma área que as pessoas não atuam, mas não pelo tamanho dela, porque ela está presente em todas as áreas, do começo ao fim da cadeia, e nem todo mundo conhece, tem entendimento, nem vai para essa área. Então, hoje, particularmente, eu atuo muito mais com gente do que no campo. E, para mim, mercadologicamente falando, é muito interessante, por quê? Porque agrônomo de fazenda, a gente tem milhares sendo formados em todos os estados. Agrônomo de gente, nem tanto. Então, assim, é um mercado ainda muito aberto. E aí, em abril, vim para São Paulo. Eu estou no interior de São Paulo, em Botucatu. Minha esposa passou num doutorado, está fazendo um doutorado aqui na Unesp, e ela estava grávida. Eu não poderia deixar ela sozinha fazendo um doutorado grávida aqui, de maneira nenhuma, e eu entendi que era uma forma da gente aprender e ter uma experiência nova. Então, juntamos nossos trapinhos, me despedi do Senar depois de quase 10 anos, uma instituição que eu respeito e admiro demais por tudo que vem fazendo, pelas pessoas que tem lá dentro. Tanto é que tem uma proximidade muito grande com todo mundo ainda, e foi um período maravilhoso, profissional e pessoal para mim. Mas aqui, os desafios são outros. Então, hoje, presto serviço para o Senar São Paulo, presto serviço para o Sebrae São Paulo, e tive a oportunidade de trazer a empresa para cá, a Chili Pig para cá, abrir uma outra empresa aqui, com outro CNPJ, para atuar com o Chili Pig no estado de São Paulo, para trabalhar sem barreira de ICMS e tudo mais. E a gente começa a ver novos mercados, novos desafios, a cultura totalmente diferente. Por mais que eu não seja lá da Paraíba, eu já estava lá há quase 20 anos. Então, eu me considero muito mais paraibano do que qualquer coisa. Então, a gente vê novas culturas, novas formas de atuação, e isso tudo tem trazido novidades boas para cá, e uma perspectiva de crescimento muito grande. E aí, tudo isso me traz a uma pergunta aqui que eu quero ouvir de vocês. Por que que você acha que você deveria aprender mais sobre influência e persuasão? E eu falo aprender mais porque, inconscientemente, todo mundo é um pouco influente, todo mundo persuade alguém para alguma coisa. Isso todo mundo faz. Às vezes sem perceber, às vezes intencionalmente, mas todo mundo executa, todo mundo faz isso, às vezes com mais facilidade, às vezes com um pouco mais de dificuldade. Então, quem quer me dar uma resposta assim, bem simples, por que você acha que você deveria aprender mais? Pode trazer para o mercado de trabalho, pode trazer para o agro, pode trazer para a vida pessoal, profissional. O Bruno Martins colocou aqui no chat para vender boas soluções. Excelente. Eu não estou vendo que a apresentação está aberta. Você vai narrando aí para mim, Lázaro, quando aparecer alguma coisa dessa. E Okay, você falou uma coisa interessante, Bruno, para vender. Um bom vendedor, independente se é de produto ou serviço, se é vendendo a sua imagem, seja lá o que for,
Se ele não for bom de persuasão e nem tiver uma boa influência, ele vai passar fome. E a gente vê mais sobre isso em alguns dados que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, influência e persuasão está nas top 15 habilidades mais necessárias para o mercado de trabalho. Então, esse é um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2023, acontece a cada 2 anos. Desde 2017, se eu não me engano, influência e persuasão está nas top 15 habilidades mais necessárias para o mercado de trabalho. E provavelmente, nesse ano, novamente, quando sair o relatório, vai sair novamente influência e persuasão. Outra coisa muito interessante é que 1 a cada 4 pessoas, ou seja, 25%, nunca pediram um aumento de salário, porque não sabem como fazer isso. Isso é muito legal, porque é o seguinte, nesses últimos 10 anos de Senar, eu conheci pessoas lá dentro, sendo da minha equipe, onde eu era gerente, e sendo de outras equipes, que nunca negociaram, que nunca pediram um aumento, que nunca... porque não sabia como chegar em mim como gerente, ou no nosso superintendente, ou no nosso presidente. Amigos que a gente conversava, cara, você nunca pediu um aumento? Você nunca justificou o seu trabalho? Não, Gabriel, mas e se ele falar não? Se ele falar não, você continua do jeito que você está. E assim, às vezes você não quer ser vendedor, você não quer ir para o mercado de trabalho autônomo, mas você está numa empresa e você não sabe nem como pedir um aumento para o seu chefe. Às vezes você trabalha mais que todo mundo e você não consegue justificar porque você tem medo de chegar e de achar que não é o suficiente, a síndrome do vira-lata, que muita gente pensa, que muita gente fala, que muita gente tem, e você não consegue sentar e conversar com o seu líder para aumentar algo que vai beneficiar você diretamente. E aí tem um outro dado que eu achei muito interessante, que é 70% dos brasileiros não sabem negociar. E é uma pesquisa de uma consultoria do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Mas aí toda vez que a gente sai do Brasil, a gente fala, nossa, mas o brasileiro gosta de uma pichincha, gosta de barganhar preço. Mas isso é negociar? Será que você pedir desconto é negociar? Será que buscar uma pichincha e pedir um preço mais baixo é necessariamente negociar? Então, assim, 70% dos brasileiros não sabem negociar, e isso quem está falando é a Confederação das Lojas. Então, assim, é muito grave quando a gente vê que nossos profissionais não sabem conversar, essa é a verdade. Não sabem se comunicar, nem para trazer algo que vão beneficiar eles diretamente. E isso impacta direto como ele é visto profissionalmente, pessoalmente, e como o trabalho dele é desenvolvido, não o trabalho prático, mas aquilo que ele deixa ou influencia as pessoas. E é onde eu quero chegar mais para frente, que a influência ela existe. Agora, o que você está influenciando as outras pessoas? É lá que nós vamos chegar daqui a pouquinho. E aí, de forma bem prática, que a gente vê no nosso dia a dia, quem aqui é filho de produtor? Quem aqui já chegou em casa e tentou convencer o pai a fazer algo diferente, ou um chefe, ou um líder, ou uma outra pessoa que não necessariamente está na sua hierarquia acima ou abaixo de você, e tentou convencer a fazer uma coisa diferente, a mudar algo, a implementar uma nova tecnologia, uma maneira de fazer diferente, e não foi atendido. Isso é normal para vocês? Já aconteceu alguma coisa com vocês? A gente, quando trabalha muito com produtor rural, a gente sempre fala que o produtor rural é resistente à mudança, que eu vou fazer assim porque meu pai fazia assim, porque meu avô fazia assim. Mas será que, de fato, é ele que é resistente? Ou a gente que não soube convencer ele? É igual a nossa casa. Pô, principalmente aqui, quem é filho de produtor, já deve ter tentado fazer alguma coisa na propriedade, mudar algum tipo de manejo, algum tipo de mudança, e o pai falou, não, senhor, aqui quem manda sou eu, e você pode argumentar do jeito que for, e não foi para frente.
Eu estou falando besteira ou isso só acontece comigo? Ou só acontece aqui em São Paulo agora? Tá falando a mais pura verdade, Gabriel. Comigo mesmo já aconteceu, assim, de eu tentar passar alguma informação que a gente vem aqui da academia para algum familiar meu e não foi atendido. O Tiago aqui também confirmou o que aconteceu com ele. O Bruno Martins também disse que é pura verdade. Acho que é um senso comum aqui. É. E é super normal, todo mundo já aconteceu isso. Às vezes é a coisa mais simples do mundo. Você quer pedir uma pizza em casa, fala, não, tem comida na geladeira. Não é nem pelo fato de não gastar, mas porque você não foi enfático o suficiente, você não usou as ferramentas necessárias que você pode utilizar para, de fato, convencer aquela pessoa a mudar de opinião. E isso, para isso, existem milhões e milhares de técnicas, de fundamentos, de teoria, de prática, mas o que a gente vai falar, de fato, é sobre influência e persuasão, que vai trazer para a gente essas ferramentas diretas para a gente conseguir atingir algum objetivo. Só que, para isso, a gente precisa saber o que é. O que é influência? O que é persuasão? Então, o que é influenciar e persuadir? Essas duas palavras, elas são complementares, elas são sinônimos, elas são antônimos, elas são palavras que se completam ou que são totalmente diferentes uma da outra. Eu não sei se vocês perceberam aí o tigrinho, tão bonito. Influenciar é ser influencer? É divulgar tigrinho? É fazer dancinha na internet? Influenciar é convencer alguém a fazer alguma coisa? Então, o que é? Alguém sabe me dar uma definição básica aí do que é influenciar e o que é persuadir? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Eu acho assim, Gabriel, que uma se complementa, mas como tu falou, a parte de influenciar, a gente, querendo ou não, não é intencional e gera algum impacto. Já a parte de persuadir é quando você tenta convencer alguém de forma intencional. Entendi, faz sentido. Faz sentido. Aqui, eu até saí da Aqui no página lá. chat, tá conseguindo acessar o chat? Eu saí ali para poder ver aqui, eu ver a cara de vocês e ver o que vocês estavam falando. E aqui são diferentes, se complementam. É basicamente isso que Cleiton falou, que o José falou. Agora a gente vai ver, eu trouxe algumas definições técnicas, práticas, teóricas de algumas fontes, mas eu quero conversar prática com vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, uma regra básica aí que a gente vai discutir para o resto da nossa palestra, da nossa conversa. Influenciador é diferente de influencer, beleza? Então, aqui, nosso papo não é necessariamente de internet, não é digital influencer, não é dancinha, não é tigrinho, não é bet, não é fitness. Então, são coisas diferentes. Um influencer, ele pode ser um influenciador, mas não necessariamente. E um influenciador, ele também pode ser um influencer. Por quê? Porque o influencer, da maneira que a gente conhece hoje, é alguém, principalmente que está nas redes sociais, mostrando um estilo de vida, um tipo de prática, mostrando o seu dia a dia, mas não necessariamente aquele influencer tem um poder de influência sobre você. Às vezes você assiste porque acha interessante, acha divertido, mas ele não vai te influenciar no seu estilo de vida, não vai te influenciar a comprar nenhum serviço, a mudar algum tipo de atitude. Já o influenciador, não. O influenciador, que é o que a gente vai discutir aqui, é alguém que consegue, com seu modo de vida, seu modo de agir, seja intencional ou não, fazer com que você compre as ideias deles, basicamente, de uma forma bem simplória, que a gente vai definir e vai esmiuçar isso. E também, outra coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, persuadir é diferente de convencer. Então, convencer é você, de fato, fazer alguém mudar de opinião ou adquirir uma opinião que você está trazendo para ela.
Persuadir, não necessariamente. Persuadir é algo mais amplo e direto, que a gente vai esmiuçar bem bonitinho para a gente poder diferenciar e colocar na prática isso, sem muita teoria, sem muita conversa fiada. Então, para a gente entrar em algumas definições teóricas e clássicas da influência, tem um estudioso chamado Robert Cialdini, ele fala que influência é capital social. Então, influência é gerar confiança, ter credibilidade, é ter reciprocidade, ou seja, é uma via de mão dupla, não é algo que você só faz e só dá e não recebe, então é uma via de mão dupla. Para ser influência, tem que ter autoridade. Nenhuma influência existe se você não tem autoridade sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa. E autoridade, eu estou falando não necessariamente de hierarquia. Então, estou falando autoridade é alguém que é considerado expert naquilo que faz ou que sabe um pouco mais que você. Então, se ele não precisa ser uma autoridade a nível nacional, mas na sua rua, ele é uma autoridade porque ele se comporta de uma maneira diferente dos outros, e isso traz uma influência para as outras pessoas a partir dele. As outras pessoas se olham, espelham nele e admiram aquilo que ele faz, e de certa maneira, o que ele faz influencia outras pessoas a fazer igual, semelhante ou parecido. E influência também é experiência. Você não consegue influenciar ninguém se você não tiver nenhuma experiência. Se você não tiver algo de background, algo que você já viveu. Então, assim, como que eu vou influenciar alguém a fazer alguma coisa se eu nunca nem vivi aquilo? Então, isso tudo é muito raso e a gente vai descobrir como lidar com tudo isso, inclusive. E aí o Robert Cialdini falou o seguinte: nós somos mais propensos a ser influenciados por pessoas que nós admiramos ou nos atraem, ou são parecidas conosco, ou são agradáveis, nos elogiam e cooperam conosco. Então aqui, se a gente é mais propenso a ser influenciado por essas pessoas, a gente começa a perceber que existem alguns comportamentos, as atitudes que eu posso fazer que influenciam mais pessoas. Tá certo? Você começa a perceber algumas ferramentas que eu posso utilizar para influenciar mais pessoas. Então, se eu sou propenso a ser influenciado por quem eu admiro, eu posso me tornar mais admirável para um determinado público. Se eu sou mais propenso a ser influenciado por quem é parecido comigo, eu posso ser mais parecido com você para poder te influenciar. Eu posso ser agradável com você. Eu posso te elogiar. Eu posso cooperar com você para gerar uma influência sobre você. Então, eu posso fazer isso de forma intencional ou não. E é o que muitos líderes fazem. Muitos fazem porque é o estilo deles de fazer de fato. E a gente vai conhecer alguns estilos mais para frente. Outros fazem intencionalmente, de fato, para gerar uma percepção de autoridade sobre você, para que você seja influenciado por ele, seja por atitude, seja pela maneira que ele quer que você se comporte. Mas aí eu falei, influência é capital social. O que é capital social? Então, capital social é tudo aquilo que você constrói por meio de relacionamento, confiança, reputação e rede de contatos. Lembra que eu falei que uma das principais benefícios para mim do CNA Jovem foi as pessoas, rede de contatos? Faz parte do meu capital social. Então, capital social, a gente pode pensar igual um capital financeiro de uma empresa. Capital financeiro é tudo aquilo que eu consegui trazer para minha empresa de recurso, de dinheiro, seja de estoque, seja de material, seja de mobiliário, seja de veículos, seja de itens que são comercializados ou itens que são utilizados pela minha empresa, é o meu capital financeiro. Capital social é o que eu trago para mim como pessoa.
Então, aqueles relacionamentos, a confiança que eu gerei, a reputação que eu tenho naquele ambiente, as pessoas que eu conheço. E aí eu vou mais além. Então, eu falo aqui embaixo, se você tem bons contatos, mas ninguém te escuta, ninguém confia ou ninguém se inspira em você, seu capital social é fraco. Ou é mal gerido. Porque às vezes você tem, você conhece muita gente, você conhece muitas pessoas, as pessoas, até você inspira uma certa confiança, as pessoas confiam em você até um certo ponto, você tem uma boa reputação, mas ninguém te escuta. Às vezes você vai falar, não, depois você fala, que conversa, só para conversar potoca, conversa fiada. Então, assim, ou você não está, ou você tem um capital social muito fraco, ou ele está sendo mal gerido. Que imagem você está passando? E o contrário também é verdade. Então, se você influencia, é porque seu nome tem peso, suas ideias têm eco, e a sua presença tem impacto. Igual eu falei desde o começo, isso pode ser feito intencionalmente ou não. Mas o que eu quero trazer para vocês são ferramentas para sim vocês conseguirem intencionalmente construir tudo isso. E se influência é capital social, persuasão é poder de mobilização. Então, o que é persuadir? Persuadir é uma habilidade de ação, de agir, de fazer. Persuadir é timing, é o momento certo. É uma comunicação afiada. E afiada, por dizer, é aquela feita na hora certa, corretamente, com o público certo, com a entonação correta, de fato, com aquele que você quer atingir. E é liquidez. Então, persuasão é igual ouro. Você não passa fome se tiver ouro, você consegue liquidar muito rápido. Então, qualquer um compra. E aí, por exemplo, eu fiz uma comparação aqui. Se influência é quando te respeitam quando você entra na sala, persuasão é quantos te seguem quando você propõe uma ideia. Vocês começam a perceber que por mais que elas sejam complementares, elas agem de maneira diferente. Então, assim, influência, imagina uma sala cheia de reunião, assim, cheia de produtor, cheia de técnicos, cheia de agrônomos, veterinários, zootecnistas, biólogos, seja na faculdade, na sua empresa. Quando você fala e as pessoas param para ouvir, e as pessoas baixam o tom, você começa a perceber que você tem influência. Mas quando de fato você propõe uma ideia, as pessoas levantam e falam, vamos junto, você começa a perceber que você tem persuasão. Elas de fato são complementares, mas atuam em campos diferentes. Tá certo? Então, o que é o poder de mobilização? É a arte de inspirar as pessoas a te seguirem na mesma direção que você de forma consciente. Então, assim, a mesma direção que você de forma consciente. Elas tomaram a decisão de ir com você, mas não por imposição. Então, muita gente fala, inclusive, e eu tenho essa frase lá para frente depois, que o poder de mobilização da persuasão é você inspirar essa pessoa de tal forma que ela acha que a ideia que você propôs é dela. Estão entendendo? Como estamos até aqui? Faz sentido? Faz muito sentido, sim, Gabriel. Faz sim. É um jogo diplomático muito grande, né? E aí, por exemplo, aqui tem esses pontinhos aqui. Argumentos sem propósito não convence. Eu tenho certeza que vocês viram muita coisa sobre propósito até agora, não viram? Dentro do Jovens Líderes? Bastante. Sim, sim. É, Todo mundo tem que conhecer. Ordens sem conexão não engaja. Então, não adianta eu mandar por mandar, se eu não crio uma conexão, se eu não tenho uma capacidade de influência e persuasão daquela pessoa, o cara pode até fazer, mas ele não acredita naquilo que ele está fazendo. E quem persuade não arrasta, conduz. Então não é por força, é por orientação, é por ele acreditar naquilo que você falou. Beleza?
Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar. Eu E deixar aí, o... Gabriel, Oi. o metodológico da tag trabalha bem isso aí, né? Muito. É, Porque a gente vai estar E- lá junto com o produtor. E igual aquele exemplo que eu dei. Se a gente não conseguir passar aquilo que a gente quer para ele, imagina se ele vai querer mudar algum tipo de manejo, algum tipo do mínimo detalhe possível. A tag mesmo fala muito de gestão, de anotação, por exemplo, num produtor de leite. Se a gente não consegue muitas vezes convencer o cara a anotar a pesagem do leite diário dele, você acha que a gente vai conseguir fazer mais alguma coisa? Porque a gente tem uma alimentação muito fraca. Quando der as costas, o produtor diz, eles são doidos. Se eu anotar, eu paro de produzir, eu deixo. É. Você não conseguiu convencer o cara a anotar o leite da vaca dele. Então, assim, às vezes a gente precisa prestar atenção com mais detalhes na nossa maneira, nas nossas atitudes, para que seja intencional o nosso poder de mobilização para essas pessoas. Então, vamos partir. Vamos voltar aqui. Opa, fiz errado de novo. Voltei. Então, vamos lá. Mas, agora que a gente já conversou, a gente já começa a perceber, né? Você já sabe que existe uma diferença entre influenciar e persuadir. Então, como a gente já bateu esse papinho, a gente já sabe que existem diferenças, que elas são complementares. Eu quero trazer um quadro aqui que depois eu posso passar esse material para vocês, viu, gente? Sem problema nenhum, além de ficar gravado. Mas aqui, ó, a gente começa a ver na nossa cara, bem específico, a diferença entre eles, seja de conceito, essência, atuação, atitude e exemplo. Vamos lá, vamos falar. Influência. Qual é a essência da influência? É o efeito que você causa nas pessoas, mesmo sem pedir. Então, assim, as minhas atitudes, o que eu vivo no dia a dia, influencia você, não porque eu estou te pedindo para você me copiar, mas porque você me tem como exemplo, porque você acha as minhas atitudes complementares às suas, ou você acha que faz sentido aquilo que eu estou fazendo. O meu propósito, ele te traz ações indiretamente no seu cérebro para que você seja impactado, mesmo sem eu pedir para você. Então, a influência, ela vem pela credibilidade, pelo exemplo e pela postura constante. Eu não vou ser influenciado por alguém que faz uma coisa hoje e outra amanhã. Ela tem que ser constante. Eu tenho que ter credibilidade. E claro que eu não estou falando de maneira geral. Até porque ninguém vai ser exemplo, vai ter uma postura, vai ter credibilidade em todas as áreas da vida. Mas, no trabalho, por exemplo, ou na vida, ou no casamento, ou como pai, ou como empresário, ou como chefe, ou como líder, ou como produtor rural, ou como técnico de campo. Então, assim, aquilo que eu faço de maneira constante pode influenciar outras pessoas a fazer igual, mesmo sem eu pedir. E isso é permanente. Então, mesmo sem eu estar lá, a influência permanece. Mesmo se eu paro por um tempo de fazer aquilo, tudo aquilo que eu fiz, todo aquele histórico permanece e eu ainda continuo a influenciar pessoas. Por exemplo, se a gente pega grandes líderes do passado, na história da humanidade, que já faleceram, eles continuam a influenciar até hoje, porque pela credibilidade, pela história que eles construíram. Então, independente se eu estou presente ou não, a minha história te influencia. Então, um exemplo disso, você inspira alguém só dela te observar trabalhar. Então, você trabalha com propósito, com amor, com afinco, traz resultados. Pô, quem que não é inspirado por isso? Quando você vê aquela pessoa vestindo a camisa, você quer fazer igual só pelo brilho nos olhos dela. Já a persuasão, ela vem de forma a complementar
e é algo intencional. Ou seja, é um ato intencional de convencimento com argumentos, com história, com influência que a gente já tem, que fica muito mais fácil. Então, a influência, eu não preciso pedir. Às vezes eu nem peço, às vezes eu nem estou interessado naquilo, mas ela acontece pela minha credibilidade, pelo aquilo que eu sou. A persuasão, não. A persuasão, eu quero atuar de maneira intencional para convencer alguém ou um grupo de pessoas a fazer alguma coisa. E como isso acontece? Isso acontece de forma como eu me comunico estrategicamente para isso, seja racional ou emocional. E melhor ainda, com a junção dos dois, com dados e com história, com emoção, com apelo emocional de fato, mas com números. E a persuasão, ela age em tempo real, na conversa, na negociação. É eu querendo te convencer neste momento a fazer algo. Então eu preciso estar fazendo algo para te convencer a isso. Depois que eu for embora, não necessariamente você vai continuar pensando nisso. Então, por exemplo, você convenceu o seu pai lá no sítio a testar um manejo diferente. Você convenceu como? Você trouxe dados, você mostrou para ele resultados, mas você também trouxe história, emoção, às vezes, o que a gente falava muito era difusão por inveja, mas o vizinho está fazendo e está dando certo. Você trouxe vários argumentos racionais, emocionais, para convencer algo, para convencer ele. Faz sentido? Conseguiram deixar bem claro a diferença entre elas? Então vamos lá. Estou confirmando aqui no chat, o pessoal conseguiu entender. Show de bola. Então, não estou falando besteira, né? Pelo menos não até agora. E aí, a gente começa a perceber que a influência e a persuasão dependem principalmente de networking. O que é isso? Relacionamento com pessoas. Rede de pessoas. E essa rede de pessoas, de contatos, até porque você não influencia e nem persuade se não for outras pessoas. Você não vai influenciar uma máquina. Aí não é ordem, não é influência. E para você ter relacionamento, para você ter contatos, existem dois caminhos principais, que é pagamento ou servidão. Como assim, Gabriel? Como pagamento ou servidão? Bom, eu consigo me conectar com pessoas de duas maneiras. Ou eu pago para estar com ela, seja um treinamento, uma mentoria, um jantar, um grupo, uma pós-graduação, uma especialização. Eu contrato aquela pessoa para prestar uma consultoria para mim, ou eu vou servir. Vou trabalhar com ele de graça, vou querer ser estagiário, vou doar o meu tempo para aprender com ele. E é assim que a gente conhece novas pessoas. E eu falo com muita tranquilidade sobre isso, até porque eu cheguei aqui, por exemplo, vai fazer 4 meses, e eu não conhecia absolutamente ninguém na cidade. E o que eu fiz? Existe um profissional que eu admiro muito, que mora aqui em Botucatu, que ele trabalha com pecuária de alta qualidade, que é o Roberto Barcelos. Não sei se vocês conhecem. E é uma área que eu sempre gostei de acompanhar, mesmo que de longe. Não é uma área que eu atue profissionalmente, não pelo menos por enquanto. E eu cheguei e falei, Barcelos, achei ele no Instagram, mandei um direct, falei, tô morando no Botucatu, já tive uma palestra, já participei de um evento lá em Areia com um sócio seu, no último evento de carne lá. Ele me apresentou você, a gente conversou bastante, e eu queria tomar um café. Bora? Falei, bora, Gabriel. Fui lá, tomei um café com ele, e vai ter um evento agora, final do mês, e eu me ofereci para trabalhar de voluntário. Então, assim, eu estou
me oferecendo de serviço para trabalhar de voluntário em um evento que é o Meet Camp, que é um evento que custa R$ 3.500 para participar. É um evento com os maiores nomes da pecuária de qualidade nacional e internacional. E eu, nesse momento, ficava caro para mim pagar R$ 3.500 para participar de um evento de 2 dias. Então, eu me coloquei à disposição para conhecer novas pessoas e aprender. Para lá na frente, com tudo isso que eu aprendi neste momento, eu poder também influenciar e persuadir pessoas nesta área que eu ainda não domino. Então, assim, eu estou construindo meu histórico, meu know-how, minha credibilidade, para que lá para frente eu possa, de fato, trabalhar com isso e poder influenciar e persuadir pessoas intencionalmente para quem sabe fazer disso uma nova área de trabalho. Da mesma forma foi com a Chili Pig. Eu, quando comecei a Chili Pig 10 anos atrás vendendo molho de pimenta, foi mais ou menos na época que aqueles food trucks começaram. E o que eu fazia? Eu ia nesses food trucks com uma mochilinha cheia de pimenta, falava, meu amigo, eu queria deixar essa aqui de graça para você. Se você gostar, você me liga que eu trago mais. E se seus clientes gostarem, mais para frente a gente fala de venda. Então eu ofereci algo de graça. E em outros momentos eu contratei, eu paguei. Paguei uma pós-graduação, paguei uma segunda pós-graduação. Tive um problema na fábrica uma vez, na fábrica das pimentas, com a fermentação de alguns molhos. Contratei uma consultoria de uma das maiores marcas de pimenta do Brasil. Hoje o cara é meu amigo, inclusive eles são de uma cidade muito próxima aqui onde estamos. Estou marcando um churrasco qualquer dia para ir lá conhecer a fábrica deles, porque eu paguei por um serviço, aquilo me trouxe conhecimento de outras pessoas, resolveu o meu problema, e agora eu posso, inclusive, vender esse serviço para outras pessoas, porque isso já fazem 5, 6 anos, eu já adquiri experiência, já resolvi outros problemas semelhantes, já ajudei outras pessoas, e isso, inclusive, pode virar um mercado de trabalho também. Mas tudo isso de nada importa se não tiver comunicação. E aí eu falo de comunicação porque ainda é o grande problema da nossa área. As pessoas não sabem se comunicar. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. E aí é o seguinte, existem 4 tipos principais de comunicadores. E qual a importância de vocês conhecerem isso? Aqui eu trago 2. Uma, você precisa saber qual comunicador você é. E outra, qual o estilo de comunicação com quem você está se comunicando. Por quê? Vamos detalhar isso. Então, primeiro a gente tem o pessoal. Eu, particularmente, claro que todos nós somos todos esses. Geralmente a gente tem 1 ou 2 mais apurados, tá certo? Eu, particularmente, sou muito pessoal. Então, eu gosto de criar uma conexão com as outras pessoas. Tem o analítico, de fato, o analítico é a pessoa que gosta de dados, de resultados, de fatos, quer ser claro. Tem o funcional. O funcional, ele se comunica de maneira lógica e processual. É uma pessoa, teoricamente, vamos dizer, mais burocrata. Existe um processo, uma lógica para tudo. E o intuitivo. O intuitivo, muitas vezes, é chamado de visionário também. Ele não fica perdendo nos detalhes, não. Ele vai direto ao ponto, direto no resultado. Todos nós temos, todos nós somos um pouco de cada, principalmente, às vezes você, no seu trabalho, é um, sentado num bar com amigos, é outro. Em todo caso, qual que é a importância disso? A gente vai trazer, eu quero discutir com vocês, porque a partir do momento que a gente sabe quem a gente começa a prestar atenção em algumas maneiras de se comunicar. E principalmente quando eu sei com quem eu estou falando, eu sei como atingir essas pessoas melhores para ter mais resultados. Então vamos lá esmiuçar isso. Pessoal. Então, eu particularmente, pessoal, sou muito coração, emocional. Então, são comunicadores naturais, que adotam linguagem emocional, além de serem excelentes ouvintes que prezam pela construção e manutenção de relacionamento. Eu gosto de gente, igual eu falei para vocês, sou um agrônomo de gente. Eu gosto de pessoas. Então, quais são os pontos fortes dos comunicadores pessoais? Criam conexões verdadeiras, lideram com empatia e geram confiança,
principalmente para resolução dos conflitos. Basicamente, de fato, isso é muito, muito presente no meu estilo de comunicação. Mas aí eu tenho que ter alguns pontos de atenção. Por exemplo, não deixar relacionamentos atrapalhar meus resultados. Às vezes você cria uma conexão tão forte com as pessoas que isso pode atrapalhar seus resultados. Você presta muita atenção nas pessoas e esquece de prestar atenção no que precisa ser feito. Tem que ter cuidado com falta de foco em fatos e metas. A meta existe, ela precisa ser cumprida. Às vezes a gente está tão preocupado com o que está acontecendo que a meta ela acaba sendo esquecida. Isso é um ponto de atenção também. E outro ponto de atenção é assumir as suas responsabilidades. A tendência do comunicador pessoal é que ele deixe de prestar atenção em algumas tarefas e foque muito mais nas pessoas e nas conexões que estão acontecendo ali. É uma tendência, então é um ponto de atenção. E se eu estou conversando com uma pessoa que é pessoal, como que eu consigo ter um acesso muito melhor a que ela seja influenciada ou que eu possa influenciar e persuadir essa pessoa, esse comunicador pessoal? Primeiro, fale muito mais sobre o impacto nas pessoas. Não adianta chegar para um comunicador pessoal e despejar aquela planilha de Excel nele. Ele não vai prestar atenção, ele quer saber como que isso vai trazer impacto para ele ou para as pessoas que serão atingidas. Então, demonstre uma escuta e um interesse real. Ouve o que ele está falando, presta atenção, pergunta e seja autêntico. Então, da mesma forma, vamos fazer para os outros, mas vocês estão entendendo? Se você vai conversar com alguém assim, presta atenção. Você sabe como que essa pessoa tem uma tendência maior de agir. Então, foco. Trabalhe intencionalmente para isso. O analítico. Então, o analítico, ele não está muito preocupado ali com o processo, não. Ele quer os resultados. Então, quais são os pontos fortes dos analíticos? Foco em resultado e solução. Problema dado é problema resolvido. Ele tem uma tomada de decisão muito lógica e racional. Então, ele é aquela pessoa muito mais resolvida. Então, a razão, números. Geralmente, as pessoas de exatas tendem a ser mais analíticas. Então, ele gosta de objetividade e clareza, tanto para a vida dele quanto para resolver problemas. Mas, os pontos de atenção, ele pode ignorar totalmente as emoções e as relações pessoais. Tem pessoas que você vai conversar e não é nem por mal, é pela própria maneira dela ser. Ela esquece que tem outras pessoas, elas falam verdades na sua cara que para você às vezes machuca e ela nem percebeu porque ignora. Alguém falou alguma coisa? Eu acho que alguém abriu o microfone. Outro ponto de atenção do analítico é que às vezes o excesso de dados pode gerar insegurança. Então, assim, vamos com calma. Lembra que por mais que você goste de resultados, e dados e números, você precisa ir com calma, porque nem todo mundo vai te entender. Imagina você está conversando, você é analítico, está conversando com alguém que é pessoal, e aí você começa a falar dados, o cara começa a te olhar com aquela cara de não estou entendendo nada. Você fica inseguro, você se perde. Então, vamos com calma. E, frequentemente, pode parecer frio ou direto demais. Igual eu falei, às vezes ele solta umas verdades para você que para ele é indiferente, mas dependendo da pessoa que você estiver conversando, você impacta negativamente. E aí, como que eu converso com uma pessoa que é analítica? Bom, já que ele gosta de dados, use dados, lógica e objetividade. Seja direto. Use dados, mostre números. Apresente um cenário de prós e contras. Como ele é muito analítico, examinador, ele vai pesar os dois lados. E também esteja preparado para perguntas e objeções. Ele vai te questionar e ele vai querer saber um pouco mais de como funciona sobre tudo aquilo que vocês estão conversando. Outro estilo de comunicador é o funcional. O funcional é o que gosta de processos, gosta de lógica.
E lógica que eu falo é que tem uma sequência lógica e gradual. Então, quais são os pontos fortes? Eles gostam de processos, detalhes, são mais burocratas, vamos dizer assim, mas eles têm uma capacidade muito grande de não deixar passar as coisas. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que é extremamente funcional em tudo. E o que a gente fazia? A gente deixava essa pessoa por último para conferir os processos. Por quê? Porque nada passa por ele. Ele vê detalhe por detalhe, item por item. Se ele der um livro de 10 páginas, ele vai ver uma por uma e vai não deixar passar os processos e os detalhes. E eles têm uma estrutura lógica de comunicação. Tudo tem começo, meio e fim. Você quer deixar uma pessoa que tem uma comunicação funcional doida, começar a interromper ela? Nossa! Você deixa a pessoa extremamente desconfortável. E o funcional tem uma facilidade de implementar e organizar as coisas. Então, é um ótimo criador. Pontos de atenção. Às vezes, por ele gostar tanto desses processos, eles tendem a trazer muitos detalhes, que nem sempre as outras pessoas estão interessadas. Pô, então, você vai falar de um cavalo, você começa falando da 10ª geração do pai dele, do capim que ele comia, do caminhão que trouxe ele para o sítio. Gente, vamos lá, calma. Então, além de ter muitos detalhes, às vezes a comunicação dele pode parecer muito mecânica, muito engessada, muito robotizada, porque ele quer um começo, um meio, um fim, ele quer falar de uma forma sistêmica, e ele vai te explicar tudo detalhadamente. E assim, nem tudo é sobre processo. Lembre-se, se você é um funcional, lembre-se que você, por mais que você goste de detalhes, você precisa mostrar para as pessoas o impacto disso. Eles não querem saber do meio, muitas vezes a pessoa quer saber do fim. E como eu converso com uma pessoa que é funcional? Então, siga uma linha lógica. Se você quer conversar com alguém funcional, fale começo, meio, fim. Dê um contexto para isso. Ele gosta de detalhes. Lembra que uma pessoa gosta de detalhes. Então, se eu estou vendendo algum serviço para ela, por exemplo, para uma pessoa que é funcional, não adianta eu falar só do resultado que ela vai ter comprando aquele serviço ou produto. Lembre-se dos detalhes, da estrutura, de como você vai fazer. E seja específico e claro ao apontar essas tarefas e ações. Então, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, aonde eu vou fazer. Joia? E por último, o intuitivo, que pode ser chamado também de visionário. Então, o intuitivo, ele prefere ver o panorama geral, para que, vendo o geral, ele consiga focar direto ao ponto. Então, assim, quais são os pontos fortes do intuitivo? Ele tem um foco no futuro e nas possibilidades. Por isso que é chamado de visionário também. Ele tem visão a longo prazo. Ele tem uma comunicação inspiradora, criativa. Geralmente são excelentes comunicadores, sabem falar muito bem, floreiam a mensagem com muita criatividade, com exemplos, com dados, com números, com histórias. Eles têm também a capacidade de enxergar o todo. Por ele gostar de ver o panorama geral, eles conseguem ver isso como um todo e antecipar tendências. Muitas vezes você está falando, ele te complementa, ele sabe aquilo que você está falando. Então, esse é o intuitivo ou visionário. E quais são os pontos de atenção se você é um intuitivo? Cuidado ao ignorar detalhes práticos e imediatos. Às vezes você está tão empolgado ali no futuro, no que vai dar certo, no que fazer, que esquece que existem alguns detalhes que podem passar batidos. Alguns detalhes imediatos. Você está na sua fazenda, você quer criar 45 mil bois, você comprou 100 mil hectares, e já comprou o trator, e já contratou as pessoas, o boi já está chegando, e você esqueceu de plantar o capim. Então, assim, por ser muito expansivo e gostar muito e pensar muito a longo prazo, esquece do presente e das tarefas primeiras. E nem sempre conclui as ideias com clareza. Sabe, falta fechamento. Aquelas pessoas que às vezes você conversa, você não entendeu o que ela quis dizer. Então, assim, meu amigo, o que você quer? Tá certo? Preste atenção, você precisa fechar.
pode florear, pode trazer exemplos, mas diz o que você quer. Deixe claro o que você quer. E aí, por tudo isso, às vezes ele pode parecer meio desconectado. Acaba viaja demais. Então, assim, foco. Usa a sua capacidade de futuro, de comunicação, de inspiração, mas foco. Foco. E como eu converso com uma pessoa que é intuitiva? Bom, se ele gosta de falar de futuro, de possibilidade, traga futuro, traga propósito, faz os olhos dele brilharem. Então, use metáforas, cenários inspiradores, exemplos, e também dê espaço para ele falar. Ele vai querer te complementar, ele vai querer te trazer para os exemplos dele, mas ajude ele a voltar, porque senão ele toma conta da conversa e vocês vão ficar nesse bolo espacial e não vão chegar a lugar nenhum. Então, dê espaço, mas, ó, e aí? Volta aqui. O que a gente estava falando mesmo? Joia? Deixa eu voltar aqui. O que vocês acharam desses quatro pontos aí? Vocês estão aí ainda? Gabriel, esses 4 pontos, vamos dizer assim, eles não são fixos, né? Você pode ter traços de um ou de outro também, não é isso? Exatamente. Exatamente. Todos nós temos os 4. Todos nós temos os 4. Muitas vezes nós somos mais fortes em um ou outro. Geralmente são 2 mais expressivos. Mas assim, eles apresentam, eles aparecem em você a todo momento. Igual eu falei, às vezes no trabalho, eu sou muito dos dados, eu sou muito analítico, mas na minha casa, conversando com a minha família, eu sou intuitivo, eu gosto de trazer exemplos. Então, assim, nós todos somos os 4. A gente precisa identificar quais aqueles que a gente tem mais força e, principalmente, como são as pessoas com quem nós estamos conversando. Principalmente se eu quero trazer alguma coisa dela. Se eu quero um serviço, um resultado, se eu estou vendendo alguma coisa para ela, se é um liderado meu. Então, vamos supor que eu tenho uma equipe de 10 pessoas e eu vou fazer uma reunião. Se eu sei que na minha equipe eu tenho muito mais intuitivos, eu sei como me comunicar. Se eu sei que eu tenho uma equipe de analíticos, eu vou trazer planilha, eu vou trazer números. Se eu sei que eu tenho uma equipe de pessoais, eu vou conversar sobre o que está acontecendo, eu vou trazer uma abordagem de maneira diferente para eu conseguir convencer aquelas pessoas a fazer o que eu preciso que seja feito. Esse é o objetivo. Então, eu preciso saber de que forma eu me comunico melhor, ou de qual estilo que eu tenho uma tendência a ser mais forte, mas principalmente com quem eu estou conversando. Show de bola? Show de bola. Então, vamos aqui para a finalização. Já estou indo para os finalmente. E agora nós vamos trazer alguns exemplos, algumas formas práticas de aplicar tudo isso. Aqui, vamos lá. Então, eu já sei que eu tenho... eu já sei o que é influenciar, eu já sei o que é persuadir, eu já sei o que a comunicação é o meio pelo qual eu tenho para comunicar, para influenciar, para persuadir. Então, como eu vou otimizar a minha comunicação para ter resultados? Para poder influenciar mais, para poder persuadir melhor. Primeiro, aqui são dicas práticas de ação. Primeiro, o óbvio precisa ser dito. Gente, é leseira isso que eu estou falando para vocês. Mas, muitas vezes a gente participa de reuniões que as pessoas não dizem o óbvio. O que precisa ser feito? O que é para ser feito? Então, explique o que, o porquê e como. Gente, sabe aquela história que todo mundo fala em sala de aula, todo professor fala, gente, não existe pergunta burra? De fato, não existe. Se você quer deixar um recado, deixe do começo ao fim. O que é óbvio para você, para outras pessoas não é. E a pior frase que inventaram foi aquela, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Isso é mentira. Isso é mentira.
Porque você é responsável, sim, pelo que a pessoa entende, porque cabe a você saber se comunicar da maneira correta para que ela entenda. Principalmente se você quer extrair alguma coisa dessa pessoa. Seja uma venda, seja um serviço, seja um liderado seu que tem que executar uma tarefa, seja alguém que você quer convencer alguma coisa, seja um paquera que você está querendo chamar para sair. Você precisa que ela entenda exatamente o que você fala, sim. Então, o óbvio precisa ser dito. Aceite e dê feedbacks consistentes e frequentes. E aqui tem um outro termo que, além do feedback, é o feed forward. O que é isso? O feedback é algo que já aconteceu. Então, o que é um feedback? É eu saber o que. É a gente conversar sobre o que eu fiz, o que eu estou fazendo. E o feed forward é sobre o que eu vou fazer com isso. Então, se eu recebi um feedback, por exemplo, que eu não estou batendo minhas metas, eu não estou fazendo o trabalho da maneira correta, porque eu não estou me comunicando bem, porque minha equipe não está entendendo o que eu quero dizer, é um feedback, porque eu já fiz isso e não estou sendo, não estou executando bem. Mas ainda assim, e o que eu vou fazer com isso? Então, o bom também é um feed forward. Com base no feedback que eu não estou executando por isso, por isso, por isso, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, reunião, feedback, feed forward. O que eu fiz e como farei para mudar. Não adianta só, não adianta você me criticar se você não der uma solução. Essa é a verdade. Não adianta só eu falar, você não está fazendo isso, faltou aquilo. Mas e aí? O que eu faço então para melhorar? Isso com frequência. Outra coisa, verifique se a outra pessoa te entendeu. Se você falou que 2 mais 2 é 4, pergunta. E aí eu coloquei a técnica do pássaro falante, que é, por exemplo, um papagaio. Pede para a pessoa repetir o que você falou. Lázaro, o que eu falei agora? 2 mais 2 é 4. Ah, ótimo, isso mesmo. Não, Gabriel, você falou que 4 é 3 mais 1. Não, calma aí. Vamos lá, foi isso você que entendeu? Então vamos voltar. 2 mais 2 é 4. Então verifica, pergunta. É melhor você verificar e perguntar e pedir para ela repetir do que você achar que ela entendeu e ela não entendeu nada que você falou e fazer diferente e não chegar nos resultados que vocês esperam. Então, sempre verifique. E, além de verificar, deixe que as pessoas compartilhem as próprias interpretações. Às vezes, você falou para ela sair de João Pessoa e ir para Campina Grande pela BR-230. Ela falou, Gabriel, eu entendi, mas é para eu ir de ônibus, de carro? Será que se eu for de carona e a pessoa ir ali por Pedra de Fogo, não fica melhor? Eu vou ter que dar um pulinho em Recife, eu entendi que assim fica melhor. Deixa ele compartilhar as interpretações dela. Porque a partir daí vocês conseguem alinhar. Então, olha, eu fiz uma reunião com a minha equipe, falei disso com o meu produtor, falei que ele vai fazer isso, pedi para ele mudar isso, ofereci uma solução para tal. O que você entendeu? Assim, assim, assim. Tá? E o que você acha disso? Como que você interpretou isso que eu te disse? Então, assim, o que você vai fazer com isso que eu te disse? Pergunta, gente. É melhor perguntar, é melhor conferir do que o serviço não ser executado da maneira que você quer. E isso, quando eu falo serviço, é de tudo isso que a gente já falou até agora. Escute tanto ativamente quanto genuinamente. Hoje em dia o povo só te ouve, não te escuta. Está conversando com alguém, principalmente se é para resolução de alguma coisa, se você tem algum interesse naquilo, sai do celular, escuta o que ela está falando. A coisa mais chata do mundo hoje em dia, você está conversando com alguém, a pessoa aqui, ó, piriri, parará, mexendo no celular o tempo todo. Isso é muito chato, e a pessoa não está... o que eu falei? Você falou que A mais 2 é X. Mas a pessoa não estava nem aí para aquilo que você falou. Então, escuta tanto ativamente, ou seja, pare para escutar,
quanto genuinamente, quanto se importe com o que a pessoa falou para você. Tá certo? Para quê? Porque é só assim você vai conseguir restabelecer uma relação de confiança. Muitas pessoas que já atenderam produtores rurais sabem que muitas vezes só o que ele quer é alguém para ouvir ele. Você vai lá para conversar. E dali para frente você vai conseguir ter resultado. Porque enquanto você não ouviu ele não confia nem um pouco em você. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque você não tem como estabelecer uma relação de confiança se você não ouve a pessoa. Outra técnica, reforço positivo. O que é reforço positivo? É a técnica do sim progressivo. Às vezes você chega num produtor rural, e eu vou trazer exemplos práticos aqui. Vamos supor que você chegou num cara que tem 10 vacas ruins, cada uma tá dando 3, 4 litros, quando tá bom, no inverno, e aí você vai e fala, ó, nós vamos vender essas 10 vacas ruins e comprar uma boa. Muda totalmente a vida do cara. Mas ele não vai querer fazer isso de primeira. Então, o que é um sim progressivo? Vamos começar com sim menorzinhos, já que ele vai falar não para essa mudança total. Então, em vez de fazer tudo isso, vamos começar lá produzindo uma silagenzinha? Vamos, silagem eu consigo produzir. Tem espaço para fazer uma irrigaçãozinha? Vamos irrigar um piquetinho ali de 0,2 hectares? Isso eu consigo. Tá. Você já formulou alguma ração? Já fez algum balanceamento? Não, eu só dou capim e compro um saco de soja ou de trigo lá, misturo tudo. Vamos balancear uma ração? Isso dá para fazer. Então, conforme você vai conseguindo sim menores, mais a chance de você conseguir sim maiores. Outra técnica também é o espelhamento, ou o que hoje em dia o pessoal chama de rapport. Acho que quem lê livros aí esqueci a palavra. Tá muito na mídia essa tal de rapport, que é basicamente você se comportar como aquela pessoa, que é uma técnica de espelhamento. Eu acabei de sair do meu mestrado e doutorado e resolvi atender um produtor rural. É certo eu chegar falando de artigo com ele, de publicação em revista A? Eu posso até falar, mas ele não vai me entender. Então, o que eu faço? Eu espelho e ajo daquela maneira com que ele se sinta mais confortável e esteja mais próximo dele. Lembra que lá na frente, aquela frase que eu trouxe do Roberto Citadin, que a gente tende a se influenciar mais pessoas que parecem conosco? Então, eu consigo espelhar o meu produtor ou aquela pessoa. Então, o que eu espelho? A maneira de falar, o tom de voz, as gírias e o vocabulário. Claro que eu não preciso ser igual ele, mas eu tenho que trazer uma linguagem mais próxima e mais confortável para ele. Então, a maneira de falar, a maneira de me vestir, a maneira de me comunicar, o vocabulário, a forma com que eu vou me apresentar. Então, assim, muitas vezes você vai ganhar a confiança dele tomando um cafezinho e perguntando como a família dele está. E não trazendo exemplos da Universidade de Cambridge, de Harvard, de Parará, com artigos que foram provados por A mais B. E o principal, tenha empatia, se coloque no lugar dele. Então, seja de fato empático, seja genuíno nas suas intenções, para que você consiga enxergar aquilo que ele precisa, o que ele quer, ou aquilo que você esteja oferecendo, de fato, seja um produto, um serviço, uma solução, uma conversa, independente do que seja, se coloque no lugar dele. Não só para entender que aquilo que você está fazendo vai ter um peso sobre a vida dele, seja positivo ou negativo, mas também se colocando no lugar dele, você consegue enxergar a forma com que ele pode te comprar a sua ideia melhor. E aí, com tudo isso, tem as ferramentas práticas da influência. Então, basicamente, é um resumo de tudo aquilo que a gente falou desde o nosso primeiro slide. Coerência entre discurso e prática. Lembra que eu falei que influência precisa de experiência, precisa de autoridade, e você só consegue experiência, autoridade,
se você tiver uma coerência entre o que você faz e aquilo que você fala. Não adianta você falar que é um excelente líder se ninguém da sua equipe gosta de ter uma reunião com você, se as pessoas fogem de você. A comunicação tem que ser frequente e transparente. Preste atenção naquilo que você está falando e confirme se as outras pessoas estão entendendo. Seja transparente, seja direto, mas converse mais. Isso desde o relacionamento de casal até o seu produtor, até a sua empresa ou onde você trabalha. Geração de valor antes de pedir algo. Se você quer ser influente, você primeiro precisa oferecer algo antes de pedir. E aí, igual eu falei, você precisa servir primeiro. Servir não necessariamente você ser um garçom daquela pessoa, mas você de fato trazer algo para ela que seja de valor antes de você ter algo de valor dela. Seja num serviço, num estágio, num voluntariado, ou hoje em dia, o que está muito em voga, por exemplo, para quem gosta de marketing digital, todo mundo que quer vender um curso, primeiro solta uma live, solta um e-book, solta alguma coisa. Por quê? Porque você gera algum interesse na pessoa, porque você já deu algum conteúdo, o que as pessoas hoje também falam de infotenimento, você traz conteúdo, você traz informação de uma forma que as pessoas veem que você gera valor. E aí depois você vende o seu produto. Então, tenha proximidade e presença real. E presença real não quer dizer que você precisa estar presente fisicamente, mas que você vai fazer parte daquilo lá. Construa uma reputação. Então, se você tem coerência entre o seu discurso, aquilo que você faz, o que você fala, você tem que ter a sua reputação também, para que você possa conseguir ser influente sobre alguém, sobre um grupo de pessoas. Ninguém vai se influenciar com uma pessoa que tem uma péssima reputação na região, na área. Tanto é que muita gente fala que é difícil, santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque as pessoas te conhecem. Então, assim, se você não tem uma reputação tão grande, tão boa na sua região, muitas vezes você não vai conseguir influenciar aquelas pessoas, porque as pessoas conhecem os seus defeitos. Por mais que você seja bom o suficiente em muita coisa, nem sempre você vai ser um influente na sua região. E esses dias eu vi uma palestra muito boa falando que a melhor forma de você ter sucesso é saindo da sua casa. E quando a gente fala de casa, não necessariamente a sua casa somente, mas sua cidade, sua região, o local onde você cresceu. Por quê? Porque lá todo mundo te conhece as partes boas e as partes ruins. Então você precisa de uma reputação. E para você ter uma reputação boa, é muito demorado, mas para você estragar isso é muito rápido. E tenha uma capacidade de inspirar um propósito coletivo. Não adianta você ter um produto, uma solução, um serviço que atinja só você. Você precisa, para você influenciar alguém de verdade, de fato, para que todas aquelas características da influência serem fortes sobre aquilo que você está fazendo, você precisa inspirar. E inspirar não só as ações, os propósitos. Que as pessoas vejam aquilo que você faz como algo que elas fariam também, que faria sentido na vida delas. E as ferramentas práticas da persuasão, e aí vai muito mais ativamente sobre comunicação. Então, escuta ativa, ou seja, escuta genuína e ativa, ouça o que eles estão falando e se importe com aquilo que eles estão falando. O framing, que é moldura de contexto, que nada mais é do que trazer para a realidade dela. Então, se você quer convencer uma pessoa a fazer algo e que ela faça de fato com vontade, que ela seja persuadida àquilo, traga exemplos que fazem sentido para ela. Não adianta eu falar para um produtor que tem 10 vaquinhas, que tem 3, 4, 5 hectares, numa cidade que tem a dificuldade de índice pluviométrico, que o produtor da cidade vizinha tem um trator de 2 milhões de reais e está fazendo sentido para ele. Não faz nenhum sentido. Traga contexto dentro de uma moldura que faça sentido para aquela pessoa. Então, você tem que ter uma capacidade de adaptar a sua conversa com quem você está falando. Então, traga prova social, que é outra coisa que você vê muito, muito, muito no marketing digital.
aqueles comentários, eu comprei, gostei, foi o melhor produto que eu já fiz, isso mudou minha vida. Então traga exemplos de outras pessoas que fizeram aquilo, que compraram aquilo, que já fizeram essa ação, não necessariamente por você, mas que se assemelham àquilo que você está oferecendo, e mostre que outras pessoas também chegaram lá e fizeram isso. Então, propósito claro, o que você vai impactar na vida dessa pessoa com isso? É um serviço? É um produto? Vai resolver uma dor dela? Vai resolver um problema? Vai melhorar a família, o emprego, o salário, a região? Vai trazer um benefício emocional? Independente, deixe claro. O que é o potencial de ganho dela? A técnica do sim progressivo, ou seja, comece com sims menores, que as chances de você ter sims maiores são muito maiores, e tragam histórias reais, exemplos reais de pessoas que de fato chegaram lá e fizeram tudo isso. Então, influência começa nos níveis mais baixos. Liderar começa no servir. Se a gente está falando de influência, se a gente está falando de liderança, ninguém vira líder de uma hora para outra se nunca serviu, se nunca... Ou se vira, não são os melhores líderes. Porque os melhores líderes são aqueles que começaram de fato servindo, porque eles sabem, inclusive, pelo que as pessoas estão passando. Então, a influência verdadeira nasce da escuta ativa, da humildade e da consistência. Tá joia? E aí, isso basicamente resume tudo o que a gente falou de influência até agora. E da mesma forma, a persuasão. A persuasão é conexão, não é imposição. Argumento sem empatia vira discurso vazio. É ordem. Ordem. Ordem não é persuasão. Você não convence a pessoa a fazer. Você manda e ela tem que fazer. Então, a persuasão real é a arte de fazer o que o outro sentir que a ideia foi dele. De que aquilo faz tanto sentido para ele. Nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? Por que eu não tinha feito isso antes? Então, isso sim é uma persuasão genuína que pode ser usado para o bem e para o mal. Tanto a persuasão quanto a conexão. Igual a gente estava conversando aqui antes de começar, muita gente acha que influenciar e persuadir é ruim. É ruim se for usado para o mal. Mas se for usado para atingir objetivos seus, daquela comunidade, dos seus resultados, é uma técnica. A técnica em si não é mal, nem boa, nem ruim. Ela é uma ferramenta para você chegar lá. E aqui eu trouxe algumas, para a gente encerrar já esse último slide, alguns exemplos que eu fiz aqui para trazer mais para a nossa realidade. Então, influência é o trato diário da lavoura. Persuasão é a colheita no tempo certo. Influência é preparar a cerca. Persuasão é te abrirem a porteira. Influência é construir o curral. Persuasão é o gado entrar sozinho. Tá joia? Então, com isso, eu agradeço muito essa oportunidade. Muito bom falar com vocês aqui de novo. Depois, segue a gente nas redes sociais lá. Essas são todas as minhas. Gabriel Petelinca, a Tilipig, a Retagro e a Oriza Brasil, que é a empresa aqui de São Paulo. A gente está começando com algumas coisas aí para ser feito. A Retagro vai voltar. Tem uma colega de vocês aí, a Cleice, a nossa parceiraça, apresentadora grande da Retagro. Logo, logo a gente está de volta. Essa minha mudança deu uma atrasada nas coisas, mas o projeto não morreu. E quem gosta de pimenta, Tilipig, a gente já tem mais de 80 pontos de venda aí na Paraíba. Procurem o mais perto ou compra pelo site para me ajudar também. Gente, eu fico aqui à inteira disposição de vocês para a gente conversar e fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado.